E o resultado dessas invasões é justamente o que nós chamamos de diásporas judaicas. Pessoal, diáspora significa espalhar. Então é justamente o momento em que os judeus, então, por conta dessas invasões, eles são expulsos de suas terras, eles são expulsos de Canaã e vão ser obrigados a se espalhar pelo planeta sobrevivendo. Então é um momento em que você vai ter a formação de várias comunidades judaicas por todo o mundo. Né? Isso é o significado da diáspora. E é justamente por isso que até hoje, se você for ver, nós temos várias comunidades judaicas em todas as partes do mundo, seja na Europa, na África, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, tá ok? Vejam que é um processo que começou lá há milhares e milhares de anos e que a gente vê reflexos disso até os dias de hoje. A primeira diáspora, pessoal, vejam que é o plural, né? Então a primeira diáspora ela ocorre em 586, justamente a partir da dominação dos babilônios, liderados por esse rei aí também bastante famoso no Antigo Testamento, que é o rei Nabucodonosor. Os hebreus vão ser mais uma vez escravizados sob o reinado de Nabucodonosor, ok? Entretanto, depois de um certo tempo, os babilônios eles vão ser superados pelos persas. Então os persas vão conquistar tudo aquilo que os babilônios haviam conquistado e os persas vão permitir que os hebreus retornassem para suas terras. Entretanto, essa presença dos hebreus mais uma vez em Canaã, ela não dura muito tempo, porque mais uma vez vão ocorrer invasões, sejam agora por parte dos macedônios liderados por Alexandre o Grande, mas principalmente depois pelos romanos. E é justamente os romanos que vão causar a segunda diáspora, que é inclusive mais grave e mais que vai causar consequências mais sérias para a história do povo hebreu. Os romanos então eles vão dominar aquela região por muito tempo e por volta aí de 70 depois de Cristo, pessoal, vai haver uma rebelião dos hebreus. Esses hebreus eles vão tentar expulsar os romanos, não aceitavam a presença romana ali nas suas terras, porém a superioridade militar dos romanos era muito grande e vai haver uma repressão muito violenta por parte dos romanos, o que vai causar essa segunda diáspora. Então, mais uma vez, os hebreus vão ser expulsos de suas terras. Só que dessa vez é uma expulsão definitiva, ok? A gente vai ter também nesse episódio da segunda diáspora a destruição daquele templo de Salomão que nós havíamos mencionado anteriormente. Então, a destruição do templo de Salomão simboliza esse declínio, essa queda definitivamente da civilização hebraica, tá ok? Então aí tá aí uma pintura que representa justamente a queda do Templo de Salomão. É uma cena bem caótica, né, gente? Vocês podem observar aí pessoas sendo mortas, as riquezas do templo sendo saqueadas, pessoas sendo atiradas de cima do prédio que está em chamas, né? Ou seja, essa pintura representa exatamente o caos, a gravidade da situação que foi para o povo hebreu a partir desse episódio, tá bom? E aí, pessoal, a diáspora é um fenômeno muito importante para a nossa história, porque veja, a partir dessa segunda diáspora, os hebreus então vão vão se alocar em todas as partes do mundo, onde eles conseguiam sobreviver, eles iriam se fixando. Então, primeiro ali no canto, né, como vocês podem ver à direita, embaixo, a gente tem ali Jerusalém, onde eles viviam, ocorre a diáspora, eles vão se espalhando por essas regiões mais em laranja aí, do Oriente Médio, o norte da África. Num segundo momento, eles vão se fixando também ao sul da Itália, na Península Ibérica, onde você tem Portugal, Espanha. Posteriormente, eles vão também para o leste europeu, vão para a Rússia, vão para a Inglaterra, vão para a França. Ou seja, a partir desse momento, os judeus, ou os hebreus, como você quiser chamar, eles não têm um lugar fixo, né? Eles não possuem uma nação, uma terra natal, ok? Eles vão agora, cada um por si, vivendo aonde eles acharem que tem melhores condições para isso, tá? E aí percebam que num último momento, pessoal,
por volta de 1500, quando a gente tem o início das grandes navegações, os europeus vão vir para a América, vão começar a colonizar a América. E muitos judeus também vão fazer parte desse processo. Então, muitos judeus acabam indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá e vão vir até mesmo para o Brasil. O caso do Brasil é muito curioso porque, uma vez que nós fomos colonizados por Portugal, um país que era fortemente católico, né? A Igreja Católica ela vai na sua Inquisição, na famosa caça às bruxas, né? A Inquisição ela também vai perseguir muito os judeus. E uma das formas de se sobreviver, de escapar da Inquisição, era você se converter forçadamente ao cristianismo. Então, muitos judeus que vieram para o Brasil, na verdade, eram judeus que se converteram ao cristianismo para não serem mortos pela Inquisição da Igreja Católica. E para poder esconder o seu passado judaico, muitos deles acabaram mudando o seu sobrenome, adotando um novo sobrenome para que não fossem identificados como judeus. É por isso que a comunidade judaica no Brasil ela é grande, mas a gente não consegue identificar muitos desses herdeiros do povo hebreu aqui no Brasil, porque muitos deles que vieram, como eu disse, acabaram apagando esse seu passado para poder sobreviver, tá bem? E outra questão, pessoal, uma coisa que muitos de vocês me perguntam, é bastante comum falar sobre isso, porque quando a gente fala de judeu, uma das primeiras coisas que os meus alunos lembram é em relação ao Holocausto, que é justamente aquele genocídio praticado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu. E aí muitos alunos me perguntam por que que isso aconteceu? Por que que os judeus eram considerados o grande inimigo da Alemanha nazista a ponto deles fazerem tudo aquilo que eles fizeram? E a resposta está muito ligada a isso que nós estamos vendo, está muito ligada exatamente às diásporas. Porque vamos parar para pensar. Os judeus eles vão ser considerados, a partir da segunda diáspora, um povo apátrida, ou seja, um povo que não possui uma terra natal, não possui um lugar de origem. Então eles, como eu disse, viviam espalhados por todos os lugares, buscando sobreviver. Então, aos olhos daquele alemão, né, vamos imaginar então que muitos judeus foram parar na Alemanha, claro. Então, aos olhos do alemão nativo, aquele judeu ele vai ser sempre visto como um estrangeiro. Ele é sempre visto como um invasor, em alguns casos. E isso acaba gerando um preconceito muito forte. E esse preconceito às vezes escala até mesmo para o ódio, para a violência. E esse ódio é justamente o que nós chamamos de antissemitismo, tá? O antissemitismo é o ódio contra o povo judeu. Só que a gente tem que levar em consideração que essa presença de judeus ela não ocorreu só na Alemanha, como a gente viu. Ela ocorreu por toda a Europa, ela ocorreu na América, ela ocorreu na África. E esse antissemitismo, pessoal, esse ódio contra o judeu, ele não é algo exclusivo da Alemanha nazista. O antissemitismo, ele ocorreu antes da Alemanha nazista, ele continua ocorrendo atualmente em muitos lugares, tá? E ele não ocorreu só na Alemanha. A gente tem episódios aí de antissemitismo ocorrendo na França, ocorrendo na Rússia, ocorrendo nos Estados Unidos, ok? Então é importante a gente deixar isso claro. Agora, uma coisa é fato: a Alemanha nazista levou esse antissemitismo ao extremo, né? Levou à prática de genocídio, realmente. Isso aí a gente não tinha visto até então, tá? Agora, por que isso? Olha só, a gente tem um livro muito famoso escrito pelo próprio Adolf Hitler, que se chama Minha Luta. E nesse livro, o Hitler explica exatamente por que ele pregava o extermínio dos judeus. A ideia era a seguinte: o judeu, como ele é visto como um estrangeiro, né, como ele seria aí um estrangeiro, ele supostamente não teria qualquer interesse na sua nação, na nação onde ele vive. Ele é, portanto, um ser egoísta, uma pessoa que supostamente só pensa nela mesma. Nada daquilo que ela faz pelo bem da sua comunidade, e sim apenas por ela mesma.
E a gente tem que lembrar que a Alemanha, naquele momento, ela vinha passando por um contexto de crise muito grave. A Alemanha foi massacrada na Primeira Guerra Mundial, vinha passando por uma crise econômica muito grave, né? E justamente por isso, Adolf Hitler acreditava que a solução para os problemas dessas crises na Alemanha passava justamente pela expulsão e pelo extermínio dos judeus. Ele acreditava que os judeus eram uma praga dentro do território alemão que fazia com que a Alemanha não saísse do buraco. Os judeus estavam ali apenas buscando sugar o que tinha de bom na Alemanha e não contribuir em nada para o fortalecimento daquela nação. Essa era a visão nazista com relação aos judeus, tá ok? E aí a solução que Hitler encontra, e ele fala isso no seu livro, é justamente eliminar esses judeus da face da terra. Ele considerava o judeu uma praga, não tem conversa, não tem diálogo. Uma praga você simplesmente extermina. E é isso que vai ser feito de forma muito violenta, de forma brutal, nunca visto na história da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, nesse episódio que a gente vai chamar de Holocausto, tá bem? Pessoal, essa é uma discussão muito interessante, tá? Que a gente pode depois aprofundar um pouco mais, mas eu acho que para a aula de hoje é isso, tá bem? A história dos hebreus ela é muito interessante, vale a pena a gente discutir mais, tá bem? E vale inclusive a gente ressaltar que essa questão das diásporas, do antissemitismo e dos conflitos pelas terras hebraicas, elas existem até os dias de hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser criado o Estado de Israel, que vai ser justamente um país criado para abrigar aqueles judeus que foram perseguidos no Holocausto. Só que isso acabou gerando outros conflitos com os povos que agora já viviam naquele lugar mais uma vez, na região ali da Palestina, né? São justamente os palestinos, povos de origem árabe, e que vão contar com a ajuda de outros povos árabes que viviam ali próximos. Então você vai ter, ao longo dos anos depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter várias outras guerras, outros conflitos ali agora entre esses israelenses e os árabes que vivem ali. Então vejam que essa história ela está longe de acabar. Até hoje a gente tem isso. Direto, volta e meia a gente vê no jornal atentados terroristas praticados por alguns grupos que pregam a expulsão dos israelenses. Você tem episódios de bombardeios e de massacres praticados pelo exército israelense contra esse povo palestino. Então, é uma história que, infelizmente, está muito longe de acabar, tem muito conflito ainda rolando até os dias atuais. Para a gente ver, né, pessoal, como que a história ela ainda é muito viva. Algo que começou há milhares e milhares de anos atrás, a gente ainda vê reflexos disso acontecendo atualmente, né? Mas então por isso, por hoje é só, pessoal. Vou encerrar a discussão, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.